destacar a importância do trabalho da Coca-Cola aqui em Porto Alegre, reconstruindo a fábrica, aliás, tornou uma das fábricas mais modernas do país e do mundo, investimento de quase 800 milhões de reais. Destacar também os investimentos da Coca-Cola no Brasil, são 7 bilhões nas demais unidades que temos no país. Destacar a NIB, a Nova Indústria Brasil, disse a Luciana e ao Eduardo Pereira, para inovação, pesquisa e desenvolvimento. São 80 bilhões de reais entre BNDES, Embrapi e FINEP, depreciação acelerada para trocar máquinas, equipamentos. A depreciação era em 14 anos, agora em 2 anos a depreciação, serão 3 bilhões entre este ano e o ano que vem. O lançamento da nova letra de crédito do desenvolvimento, o LCD, tínhamos LCA para agricultura, LCI para o imobiliário, agora LCD para a indústria, crédito mais barato, porque esse título lançado em mercado, pessoa física não paga imposto de renda e pessoa jurídica reduz 15%. Então, crédito mais barato para a indústria e para o comércio. Isso já está vigorando, o BNDES já oferecendo. Destacar a reforma tributária, porque ela simplifica, reduz custo para pagamento de impostos, uma simplificação, substituindo 5 tributos sobre consumo para um IVA dual e, ao mesmo tempo, desonera investimentos no Brasil e desonera exportação. Também destacar que, em relação à tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, o governo federal, além de toda a solidariedade, se fez presente, o trabalho continua e, nos próximos dias, o Ministério da Saúde estará lançando 4.000 unidades do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para o Rio Grande do Sul, que são aqueles que mais necessitam. Mas, especialmente, saudar aqui o povo gaúcho por toda a resiliência, força e reconstrução. O Rio Grande do Sul foi o campeão ano passado no PIB. O PIB brasileiro cresceu 3,4%, a indústria 3,8% do PIB, e o Rio Grande do Sul 4,9%. E deixar aqui toda a nossa disposição de trabalharmos juntos. Não quero falar depois do presidente aqui, então aguardo as perguntas. Olha, primeiro, destacar que, infelizmente, esse problema começou lá atrás, começou em 2000. Oi? Diz que aparelho de som é igual gerente de banco. Quando a gente mais precisa, ele falha, né? Não todos os bancos, né? Mas, infelizmente, esse problema ocorreu já desde 2019, mas ele foi verificado, e destacar 3 aspectos. Primeiro, investigação rigorosa. Está envolvida CGU, AGU, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Depois, destacar punição rigorosa àqueles que roubaram dinheiro da Previdência dos aposentados. E terceiro, o ressarcimento. Então, já começou um trabalho a partir de ontem, aliás, de hoje, sexta-feira,
os aposentados e pensionistas vão receber um comunicado, a grande parte, dizendo, olha, você não teve nenhum desconto. Então, não houve nenhum desconto. Fique tranquilo que não houve. Aqueles que houve desconto, a partir do dia 14, vai ser colocada uma plataforma que ele aplica lá, ele destaca se ele autorizou ou não o desconto. Como tem pessoas que possam não ter acesso à internet, também se trabalha para que a Caixa Econômica Federal ela faça um trabalho mais de atendimento também presencial. E aí recuperar esse recurso de fraudadores, sejam entidades ou pessoas físicas, e, de outro lado, ressarcir aqueles que foram lesados. Presidente, bom dia. Bom dia, Vitor Rosa, da RBS TV, aqui do Rio Grande do Sul. Apesar da chuva de hoje, esse ano é uma preocupação muito grande aqui no estado a questão da estiagem. Ano passado enchente, esse ano é estiagem. E afeta o nosso estado, principalmente na questão da produção agrícola, dos agricultores, e que também afeta o PIB do Rio Grande do Sul. A pergunta é de que forma o governo federal pretende auxiliar os produtores gaúchos nesse ano de estiagem? Olha, duas maneiras. Uma, principais, né? Principais. Uma é o Plano Safra. Então, mais alguns dias aí, vai ser anunciado o novo Plano Safra. Os últimos 2 planos safras foram recordes, o seu valor. E a outra é seguro. Cada vez mais nós vamos ter que investir na questão do seguro, em razão das mudanças climáticas, ou chuva demais, ou seca demais. E, às vezes, ao mesmo tempo no país, você tem que conviver ou com seca demais ou com chuva demais. Então, eu diria plano safra e seguro agrícola. São as maneiras, vamos aguardar o mapa e o MDA, que eles estão fechando os números para poderem anunciar. Mais 2 perguntas, pessoal, para acabar, tá? Boa tarde. Aliás, bom dia, presidente, governador. Bom dia, pessoal da Coca-Cola. Bom, tem uma pergunta diretamente ao presidente, mas na função de ministro. Uma das grandes... Meu nome é Eduardo Amaral, repórter do Jornal NH. Um dos grandes problemas, já das primeiras gestões do governo Lula e Dilma, foi a questão da desindustrialização do país. E hoje, com guerras comerciais, isso parece ser algo mais urgente ainda para o Rio Grande do Sul, o país inteiro para o Rio Grande do Sul. E eu gostaria de saber como é que o senhor, dentro do Ministério, está avaliando isso. Uma outra questão é, estamos aqui hoje diante de 2 ex-tucanos históricos. O governador Eduardo Leite viaja na sequência para se filiar ao PSD. E a pergunta ao presidente é como é que é a vida fora do ninho tucano, e ao governador Eduardo Leite essa saída se visa uma nova candidatura à presidência, ou agora o senhor, como o PSD é parte do governo, o senhor também está junto à base do governo federal, assim como o vice-presidente Geraldo Alckmin? Quero dizer para os 2 Eduardos que há 2 ansiosos na vida. Os políticos e os jornalistas. Né? Nossa, essa sala está... Mas, olha, primeiro em relação à indústria. Nós tivemos, nos últimos 30 anos, uma desindustrialização no Brasil, precoce e severa. É preciso recuperar a indústria. Por quê? Porque ela agrega valor, paga salários mais altos e está na vanguarda da inovação. Então, nós precisamos agregar valor e fortalecer a indústria. Então, a nova Indústria Brasil, a NIB, ela tem 6 missões. A primeira é agroindústria. Se eu sou campeão do agro, tenho uma enorme competitividade, vamos agregar valor. Aliás, o Rio Grande do Sul é um exemplo. O Eduardo dizia que esteve há poucos dias lá em Passo Fundo, na BE8, que é transformar o agro em combustível. Então, você fazer biodiesel. Aliás, o presidente Lula tem compromisso com combate às mudanças climáticas. Nós estávamos em 13% bio no diesel. O governo anterior baixou para 10%. E fechou fábrica e aumentou a importação de diesel dos Estados Unidos.
Nós aumentamos de 10% para 12%, para 13%, agora 14% esse ano. E pode subir mais. Então, isso agrega valor, descarboniza, desfossiliza, melhora o meio ambiente, gera emprego, promove mais empresas e agroindústria. Complexo industrial da saúde. Nós vivemos uma mudança demográfica. O mundo que era jovem é maduro e vai ser idoso. Então, você tem um crescimento forte da indústria, do complexo industrial da saúde. Depois, cidades, saneamento, mobilidade, habitação, transição digital, semicondutores, enfim, transição ecológica, biocombustíveis, hidrogênio de baixo carbono e defesa, área de aviação. E uma indústria mais inovadora, então você tem todo o estímulo à inovação, é TR, juros de menos de 4% para a inovação, 80 bilhões BNDES, Embrapi e FINEP, uma indústria mais sustentável, então Fundo do Clima, Fundo Amazônia, Mover, mobilidade verde, indústria automotiva para eficiência energética, são 3,8 bilhões esse ano de crédito financeiro para o Mover. A indústria automotiva no mundo, o ano passado, cresceu 2%, a média mundial, a indústria automotiva. No Brasil, cresceu ano passado 9,7%, 5 vezes a média mundial. Então, você teve uma recuperação da indústria. Aliás, a indústria de transformação cresceu mais que o PIB brasileiro. Depois, uma indústria mais competitiva. Aí vem LCD, REIQ, reforma tributária, tudo para melhorar a competitividade da indústria. O REIQ, Rio Grande do Sul, tem um grande polo petroquímico em Triunfo. O REIQ reduziu PIS, COFINS e IPI para os insumos da indústria química. Tolueno, benzeno, nafta, etano, propano, melhorando competitividade. Depois, exportação. Nós precisamos ter uma indústria exportadora. Veja a CMPC, um dos maiores investimentos do Brasil em celulose, 96% é para exportar. Então, nós precisamos ter uma indústria exportadora. E aí você tem portal único para exportação e importação. Reduzir um dia que uma carga fica parada no porto custa 0,8% do valor. Então, você portal único, licença flex, desburocratização, exportação de frango. Você tem que ter um certificado de origem. Era papel R$ 166 por guia. Agora é digital, não paga mais nada. Acordos internacionais, o Mercosul estava isolado. Palestina, Egito e Israel. Agora fizemos com a União Europeia. São 27 dos países mais ricos do mundo. Então, acordos comerciais, você tem um conjunto de medidas, embarque, crédito para embarque, crédito pós-embarque, fundo garantidor de exportação, um conjunto de medidas para fortalecer a indústria brasileira, geradora de empregos, salários mais altos, na vanguarda da inovação e agregando valor para o país. Sobre o PSDB, eu fui a 7ª assinatura na fundação do novo partido, que, aliás, começava dizendo, isso 37 anos atrás, longe das benesses do poder e próximo do pulsar das ruas, nasce a social-democracia brasileira. Grandes quadros do país inteiro, nos estados e no país. Enorme contribuição ao país. Só vê o governo do presidente Fernando Henrique, né? O RV e o Plano Real mudaram a economia brasileira. Não há imposto pior do que a inflação. E a inflação não é neutra socialmente, ela atinge o mais pobre. Ela não é neutra do ponto de vista social. Então, eu, embora tenha saído do partido, não fico feliz com acabar o PSDB. Eu acho que o PSDB deu uma contribuição ao país, tem uma linha programática, guardo boas lembranças. Mas quero pedir licença ao governador Eduardo Leite, que vou viajar em seguida, e
avião não é submarino, né? E parece que vai aumentar a chuva. Então, pedir licença para eu poder me ausentar, mas deixar um grande e fraterno abraço aqui a todas e todos e um cumprimento muito especial ao Eduardo Leite. Muito bem, obrigado. Já saiu agora? Bom, eu vou, respeitando aqui a saída do presidente em exercício Geraldo Alckmin, muito rapidamente fazer uma consideração aqui, inicialmente sobre a questão da Coca-Cola. Por favor, pedir licença para destacar que o Estado se movimenta para poder garantir investimentos privados aqui no Rio Grande do Sul a partir das enchentes. Tem duas iniciativas que eu destaco aqui que se relacionam também com esse empreendimento da Coca-Cola. O Fundopem Recupera é um programa em que o Estado concede benefício de crédito presumido, em que aquilo que ela promoveu de investimentos aqui, ela pode abater depois do imposto durante um período, terá 30% de crédito presumido no ICMS até 2031, fruição a partir de julho agora, que não é, na nossa visão, uma benemerência, é justamente o Estado aliviando o peso dessa recuperação, dessa reconstrução da empresa. Isso vai significar um apoio importante nessa retomada dessa planta da Coca-Cola. Assim como são 150 empresas no Estado que acessaram o Fundopem Recupera. Além disso, né, nós temos o ICMS zerado para os ativos imobilizados que foram impactados pelas enchentes. Então, a compra de itens, de equipamentos que foram feitas para recuperar ativos perdidos, ela foi tornada isenta pelo Estado, do ICMS. Então, foram várias políticas colocadas em curso para poder estimular as empresas a fazerem esses investimentos. Mas nada o Estado constrói sozinho. As políticas são de incentivo, de apoio, de estímulo. A tomada de decisão do setor privado tem que ser valorizada. E a tomada de decisão da Coca-Cola aqui precisa ser destacada e valorizada, de não apenas investir, mas investir para tornar essa fábrica ainda mais moderna. E, aliás, eu uso muito o exemplo da planta da Coca-Cola como exemplo que será o Rio Grande do Sul, logo mais. Não apenas reconstruíram a planta e recolocaram ela em funcionamento, como ela se tornou melhor e mais moderna. É o que o Estado do Rio Grande do Sul é a síntese do que acontecerá com o nosso Estado. Todo o processo de reconstrução que nós estamos vivenciando hoje no Estado não apenas vai restabelecer estruturas e a economia, como vai nos tornar mais fortes e melhores. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Invoco sempre esse exemplo aqui da Coca-Cola, que tem agora a planta mais moderna do Brasil aqui, justamente a partir da necessária reconstrução que tiveram que fazer. Nós também teremos estradas melhores, né, cidades melhores, sistemas de proteção. O Estado será mais forte e melhor a partir da sua reconstrução. Bom, sobre o tema político que aqui foi invocado, serei muito breve também, até para respeitar o ambiente, que entendo tem um outro propósito. Eu tive 24 anos de filiado ao PSDB, não é sem dor que eu faço essa movimentação, mas eu trago comigo toda a experiência de convivência com lideranças que tiveram sempre o meu respeito e admiração, desde o presidente Fernando Henrique até o hoje presidente em exercício, Geraldo Alckmin, com quem tive uma convivência que me fez crescer pessoalmente, politicamente, me orientaram a ter a visão que entendo correta para o Brasil, de um Estado que esteja ajustado no tamanho, cabendo no bolso do contribuinte e capaz de olhar com atenção e sensibilidade para as pessoas que mais precisam. As circunstâncias políticas e eleitorais do Brasil exigem uma posição minha, porque estou neste jogo político e preciso me posicionar onde as forças com as quais eu mais tenho sinergia e sintonia de visão de mundo, de como que a máquina pública deve se organizar, estão para poder participar deste jogo eleitoral e ter a oportunidade de dar a minha contribuição. Enxergo hoje no PSD, ao partido ao qual vou me filiar hoje à tarde, a oportunidade de assim fazê-lo. Então, logo mais à tarde, quando tiver a filiação, vou ter a oportunidade de falar mais sobre esse assunto. Eu quero mais aqui valorizar e destacar essa confiança da Coca-Cola no Rio Grande do Sul, que certamente inspira tantos outros, estimula tantos outros aqui no Rio Grande do Sul, e por isso, só nos 3 primeiros meses deste ano, nós fomos capazes de gerar mais empregos do que todo o ano passado. Fomos o 3º estado que mais gerou empregos no Brasil, e não somos a 3ª população, somos a 6ª população. E aqui estou falando em números absolutos.
O estado do Rio Grande do Sul foi o terceiro maior gerador de empregos nos 3 primeiros meses deste ano, gerando mais empregos que todo o ano passado, ou seja, a reconstrução e a recuperação do estado vem com força e nós vamos cuidar para que seja, como a Coca-Cola que nos inspira, não apenas a reconstrução, mas a construção de um futuro melhor para todos os gaúchos.